dia. Bom dia, Conceição. Bom dia. Bom dia, Margarida. Sueli. Bom dia. Rosilene. Miriam. Luz e paz, Conceição, para todos nós. Suzana. Bom dia, Alana. Muito bom estar iniciando esse domingo aí, com vocês chegando. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem? O som está numa altura boa? Bom dia, Ana. Bom dia, Fátima. Se alguém puder me responder a respeito do som. Grata. Ok, Fátima, muito grata. Feliz Dia dos Pais, Gustavo. Você está sendo o primeiro homem que entrou e já entrou desejando Feliz Dia dos Pais. É isso aí, Feliz Dia dos Pais. E aí, como estão todos, vão colocando aí no chat um pouquinho, enquanto a gente espera um pouquinho mais, para que as pessoas possam chegar. Já providenciaram a aguinha de vocês? Quem esqueceu, vai buscar água. Aproveita esse momento em que a gente espera um pouco para iniciar. E pega a aguinha, né? Lembrar que ela deve estar tampada, certo? Tampadinha. Peguem também a cumbuquinha que a gente usa com a água para limpeza energética da nossa casa. Bom dia. Ainda não são 9 horas, faltam 2 minutinhos e aí a gente vai aguardando um pouco mais para que as pessoas cheguem, né? O domingo do Dia dos Pais, os pais estão aí mais preguiçosos, curtindo com a família, recebendo os afagos dos filhos, das esposas. Se quiserem aproveitar para fazer alguma pergunta, também podem fazer, tá? A gente tem esse tempinho enquanto a gente aguarda e a gente tá só aguardando. Então, se quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Quem tá aqui de primeira vez, quem tá entrando pela primeira vez, bom dia, Adriana. Chegando pela primeira vez nesse nosso evangelho da nossa casa querida Quinta de Luz, existe no nosso blog um videozinho. Oi, Joaquim Monteiro, seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui com a gente. Então, lá no nosso blog tem um vídeo bem explicativo, tá certo, Ju? Dá uma olhadinha lá, que dá uma introdução ao que é o Evangelho, como é que é praticado o Evangelho, tá certo? E o que precisa, né? Precisa da nossa presença. Depois que terminar o Evangelho aqui, você vai lá, Ju. Mas muito bom ter sua presença hoje. Nós fazemos os Evangelhos todos os domingos, às 9 horas da manhã, certo? Todos os domingos, pela nossa casa Quinta de Luz. Tem mais alguém, fora a Ju aí, de primeira vez? Tem mais alguém? Então, gente,
São 9 horas em ponto, tá? E eu vou só dar uma breve introdução que a gente costuma fazer para que as pessoas que estejam chegando aqui de primeira vez, como é o caso da Ju, que ela possa se sentir pertencente a esse grupo, né? Iniciando, mas já se sentindo família junto com a gente. Então, a gente costuma no Evangelho separar, Ju, sempre um copinho com água, certo? Que esta água vai ser fluidificada durante o nosso Evangelho para que seja tomado logo no final, certo? Essa água, ela vai estar dando a cada um de nós que colocar uma oportunidade de uma medicação do que a gente estiver precisando, mas a gente vai estar tomando essa água, certo? E a gente também separa uma vasilha, certo? Que ela pode ser vidro, ela pode ser barro, ela pode ser aquele material de ágata. Essa vasilha a gente separa ela com uma água que não precisa ser filtrada, pode ser uma água de torneira. Eu acho que cortou um pouquinho. Então a gente separa essa vasilha, certo? Com a água da torneira. E essa vasilha ela é colocada próximo da gente para que durante o Evangelho, a limpeza energética que é feita na nossa casa, no nosso lar, as impurezas sejam levadas a essa água e transmutadas a partir do momento que a gente joga fora, certo? Ela pode ser jogada no vaso, ela pode ser jogada no tanque, ela pode ser jogada na natureza, não tem problema, tá? Mas esta água, ela é uma água que no final do tratamento ela é impura, tá bom? Não é bom que a gente pegue na água, enfim, a gente vai com a cumbuquinha, joga fora, lava essa cumbuquinha. E essa cumbuquinha, ela precisa ficar especificamente para esse fim, tá? Porque ela não vai ser imprópria ela vai ser imprópria para o uso. A gente não deve pegar uma cumbuquinha que a gente tenha na cozinha, digamos, e estar reutilizando ela na cozinha, tá certo? Ela vai estar sempre sendo guardada, preferencialmente não na cozinha, né? Numa área de serviço, num canto que você tenha mais reservado, para que essa vasilha fique lá e não seja misturada com as nossas vasilhas que a gente tem como limpas, né? De cozinha, principalmente. E aí nós costumamos fazer uma leitura introdutória, uma leitura que a gente vai trazendo essa presença, trazendo já a energia deste Evangelho através de uma leitura que é escolhida aleatória. Pode ser uma leitura de algum livro espírita, pode ser uma leitura de autoajuda, pode ser uma oração, pode ser o que queira, porque qualquer coisa que a gente traga vai também servir para de algum ponto no nosso ensinamento do dia, né, do Evangelho. E logo após essa leitura, a gente inicia o Evangelho aí sim com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? A gente faz a leitura e depois a gente faz uns comentários e faz o fechamento final. Então, para os que estão aqui de primeira vez, essa é uma explicação introdutóriazinha para quem nunca participou com a gente. Então, vamos lá. Gente, hoje eu escolhi fazer com vocês a leitura do livro Sintonia de Luz, de Bruno Gimenez. Eu não sei se alguém conhece ele aqui. O livro é Sintonia de Luz, a consciência espiritual do século XXI. E o ponto que eu escolhi para a leitura, o tema que eu escolhi dentro deste livro foi: assuma um compromisso com você. Então, eu vou fazer essa leitura. Antes de nós nesse momento eu peço que não comentem mais no chat, porque eu não vou estar lendo agora. E também vocês não comentando, vocês vão estar mais atentos, né, ao início do Evangelho. Gente, o vídeo travou, certo? Vai acontecer, né? De travar um pouco, vai acontecer. A internet às vezes dá
prega essa peça na gente. Grata, Adriana. Liberou? Vocês estão me ouvindo agora? Alguém responde para mim? Grata. Pronto, então vamos lá. Eu não vou parar agora para olhar e vou deixar sobre o amparo da espiritualidade que vocês consigam ouvir o que vai ser necessário para cada um ouvir, tá bom? Então agora eu vou pedir que a gente feche os olhos. Gratidão pelo retorno de todo mundo, tá? Gratidão pelo retorno referente ao vídeo. Então vamos lá, fechando os olhos, ouvindo a minha voz, vamos fazer uma respiração profunda e lenta, apesar de profunda, suave, lenta. E vamos soltando o ar vagarosamente, sem pressa. Vamos fazer mais uma vez essa respiração profunda, mais suave. E vamos soltar este ar vagarosamente. Essa respiração nos ajuda a trazer a presença, o pensamento focado na presença. Agradecemos esta oportunidade de iniciarmos o nosso domingo, um domingo intitulado Domingo do Dia dos Pais. Iniciarmos escolhendo estarmos aqui reunidos para o início deste Evangelho no Lar, trazido pela nossa querida Casa Quinta de Luz, que dá a oportunidade a estarmos reunidos, mesmo distantes uns dos outros, mesmo sem até nem nos conhecermos, mas com o mesmo propósito, todos os que estão aqui, que é estar nesta sintonia, nesta religação com o divino, conosco mesmos. E diante disso ainda termos o presente de receber em nosso lar a espiritualidade amiga para a proteção, para o amparo, para a limpeza, para o cuidado físico, espiritual e emocional. E assim, nesta sintonia, nesta alegria, nós pedimos a permissão para darmos por iniciado o Evangelho no Lar nesta manhã de domingo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, ó Pai, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ao nosso querido anjo guardião, pedimos a sua presença e o seu ombro amigo. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, Deus a ti nos confiou e nos confia a piedade divina. Sempre nos rege, nos guarda, nos protege, nos ampara e nos ilumina, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim damos por iniciado este Evangelho. Voltando, gente, nesse momento, vou relembrar o título do livro, tá? Sintonia de Luz, de Bruno Ximenes, A Consciência Espiritual do Século XXI. Essa leitura ainda não é o Evangelho, é uma leitura introdutória que foi escolhida por mim. O tema dela é Assuma um compromisso com você. O maior obsessor que existe é o nosso próprio pensamento negativo, a baixa estima e a vitimização. Naturalmente, o maior exorcista é o pensamento positivo, a autoestima elevada e, principalmente, a capacidade de amar incondicionalmente. Espiritualizar-se requer basicamente que você analise suas atitudes. Você já pensou no número de compromissos que existem no seu dia a dia?
situações com seus filhos, famílias, contas a pagar, alunos, amigos, professores, chefes, empregados, muitas e muitas tarefas. E o compromisso com você mesmo, você tem? A base desse processo de espiritualização é assumir e cumprir o compromisso consigo mesmo. Você poderá ser visto pela sociedade como um herói, até ser reconhecido como uma pessoa incrível, visto a sua capacidade de assumir e cumprir seus compromissos com os outros. Mas se você não consegue cumprir compromissos consigo próprio, ainda que você seja reconhecido por todos, inclusive pela sua família, pelo seu grandioso caráter, mesmo assim, você poderá não estar saudável e equilibrado. Provavelmente, também não esteja plenamente feliz. E tudo isso, sabe por quê? Porque você não aprendeu a assumir e cumprir os compromissos com a sua própria essência. Você precisa manter plenamente esses cuidados para depois poder assumir contratos com o mundo externo. Senão nada faz sentido, nada mesmo. Esses compromissos deveriam ser a própria fonte divina em cada um. Uma possibilidade real de pensar a vida, analisar os caminhos, as decisões, as conquistas, derrotas, alegrias, tristezas e tudo mais. Na verdade, a maioria de nós nem sabe, nem nunca... Perdão, gente. Na verdade, a maioria de nós nem sabe, nem nunca ouviu falar sobre isso. E quando alertados, respondem diretamente. Para quê? Ele fala porque, na verdade, eu saí buscando partes da leitura que seria interessante para essa nossa introdução, certo? Para esse nosso início. Então, eu pulei um pedaço. Quantas pessoas apenas assistem a vida passar, cômodas em suas situações ilusoriamente confortáveis, mas espiritualmente nocivas? Realmente não se cuidam, não se importam com suas essências interiores, também não buscam autoconhecimento. Quantas desculpas para não evoluir, quantas distrações no meio da jornada, uso inadequado do livre-arbítrio, ilusões e ilusões. Fugir do compromisso com a evolução é uma forma de envenenar a nossa essência, como se o mapa que conduz a pessoa a seu destino fosse rasurado. A obsessão silenciosa vai afetando seus atos, interferindo diretamente na sua capacidade de fazer escolhas, e você vai se tornando uma pessoa de coração fraco. O pior é que a miopia consciencial não lhe deixa perceber, e você gradativamente se torna alvo fácil, integrando-se ao populoso grupo de pessoas totalmente alienadas à necessidade da evolução espiritual. E tudo isso porque não se permitiu dedicar poucos minutos de sua vida para cuidar de você mesmo. A maioria das pessoas não está nem um pouco interessada no autoconhecimento, tampouco na evolução espiritual. O que preocupa é que a maioria das pessoas neste mundo, independente do grau de instrução e intelecto, são semi-analfabetas na arte da espiritualidade. Precisamos aprender que buscar conhecimento e principalmente sabedoria espiritual é tão importante quanto ir à escola, estudar, graduar-se, pós-graduar-se. O ponto positivo disso tudo é que essa busca através do eu interior, do caminho do coração e da expansão da consciência pode ser feita em qualquer lugar, em casa, no trabalho, através de práticas simples, de condutas igualmente simples. Estamos vivendo um momento mágico na história da humanidade, no que se refere à liberdade de busca. Vivemos praticamente sem censura. Não existe a necessidade de escolher uma religião, crenças ou filosofia. Existe uma só filosofia, a do bem. Só existe uma religião, a do coração, do amor universal. Bom dia! Bom dia, bom dia. Esta foi a nossa leitura de introdução do livro Sintonia de Luz, de Bruno Ximenes. Quem chegou um pouquinho depois,
a consciência espiritual do século XXI. Quem chegou depois, eu sugiro que escutem no final do Evangelho, voltem um pouquinho e escutem essa leitura, onde ela traz um olhar para nós, né? Como pilares e força de nós mesmos. E quanto melhores nós estivermos conosco, melhores nós estaremos para o outro. Mas, sem mais delongas, vamos à leitura do Evangelho de hoje. Gente, o que será que este Evangelho tem para nos trazer hoje? Qual é a nossa necessidade para o domingo? Porque existe a necessidade do coletivo, né? E nós hoje somos aqui um coletivo. Então, qual é a nossa leitura? Capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Capítulo 18. Sejam perfeitos. Não, perdão. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Este é o capítulo 18. O item de número 1, o início do capítulo, tá? Parábola da festa de núpcias. Jesus, falando, ainda em parábolas, disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer uma festa para casamento de seu filho, enviou seus servidores para que chamassem os convidados para as bodas. Mas eles se recusaram a vir. O rei então enviou outros servidores com o seguinte recado aos convidados: digam a eles que já preparei meu banquete. Mandei matar meus bois e todos os animais que tinham engordado. Tudo já está pronto. Digam a eles que venham para as festividades. Porém, os convidados desprezaram novamente o convite e se foram. Uns para suas casas de campo, outros para os seus negócios. Outros, após terem insultado os servidores do rei, ainda os mataram. O rei, após saber o que aconteceu, ficou muito furioso e enviou seus soldados, matando os assassinos e queimando suas cidades. Então o rei disse a seus servidores: as festividades estão prontas, mas os que foram convidados não eram dignos de participar. Vão pelas encruzilhadas e convidem para os festejos todos aqueles que se encontrarem. Os servidores do rei foram então para as ruas e convidaram todos os que encontravam, bons e maus. E a sala do banquete de núpcia ficou repleta de pessoas. Em seguida, o rei entrou na sala para ver os que estavam à mesa. E percebendo um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrou aqui sem ter a roupa nupcial? E o homem permaneceu em silêncio. Então o rei disse aos seus servidores: atem as mãos e os pés e lancem esse homem nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos foram os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. O incrédulo desta parábola, que lhe parece uma ingenuidade, o incrédulo ri desta parábola, que lhe parece uma ingenuidade, pois não compreende que possa haver tanta dificuldade para ir a uma festa, ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, trazem sem dúvida uma linguagem figurada, mas é preciso que elas não ultrapassem o limite do aceitável. O mesmo pode-se dizer das fábulas mais criativas, quando não entendemos o seu verdadeiro sentido. Jesus criava suas fábulas com os fatos mais comuns do dia a dia e as adaptava aos costumes e aos caráteres do povo a quem falava. A maioria delas tinha como objetivo fazer o povo compreender a ideia da vida espiritual. Quando aqueles que interpretavam as fábulas de Jesus não levam em conta o aspecto espiritual, seu significado não é compreendido.
Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de núpcias. Em relação aos primeiros convidados, ele refere-se aos hebreus, que foram os primeiros a serem chamados por Deus para que conhecessem suas leis. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os hebreus a seguirem o caminho da verdadeira felicidade. As palavras dos profetas foram pouco escutadas, seus ensinamentos desprezados, e muitos foram mesmo massacrados, como os servidores do rei na parábola da festa de núpcias. Os convidados, que deixaram de comparecer, alegando que tinham que cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas absorvidas pelos problemas materiais e que não dão importância às coisas espirituais. Os judeus daquela época acreditavam que sua nação deveria ter o domínio sobre todas as outras. Deus não tinha prometido a Abraão que seus descendentes cobririam toda a terra. Mas, como sempre acontece, os homens usam os ensinamentos divinos em interesse próprio, acreditando realmente que sua nação deveria dominar as outras no plano material. Antes da vinda de Jesus, todos os povos, com exceção dos hebreus, eram idólatras, ou seja, adoravam ídolos de barro, estátuas e eram também politeístas, pois acreditavam em vários deuses. Se alguns homens mais instruídos tinham uma ideia de um Deus único, essa ideia ficava para ele, pois em nenhuma parte ela era aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam os seus conhecimentos sob um véu de mistério inacessível à compreensão do povo. Os hebreus foram os primeiros que praticavam publicamente o monoteísmo, ou seja, a crença em um Deus único. Foi a eles que Deus transmitiu sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. E foi desse pequeno foco que partiu a luz, que deveria ser espalhar pelo mundo inteiro, vencer o politeísmo e dar a Abraão, que foi o primeiro patriarca judeu, a divulgar a crença em um Deus único, vários seguidores pelo mundo afora. Os judeus, embora rejeitassem a idolatria, descuidaram-se do cumprimento das leis morais para se dedicarem ao culto dos rituais exteriores, que era uma prática bem mais fácil. O mal tinha chegado ao seu ponto mais alto. A nação, dominada pelos romanos, estava desfigurada pelas fações políticas, dividida pelas várias seitas. A descrença havia penetrado até mesmo no Templo de Jerusalém. Foi nesse período que Jesus foi enviado para chamar a atenção do povo judeu quanto à observância da lei e abrir para eles os novos horizontes da vida futura. Os judeus foram os primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal e, além de rejeitarem a palavra do Messias, ainda o crucificaram. Foi assim que perderam o fruto que poderia ter colhido por sua própria iniciativa. Entretanto, não é justo acusar todo o povo hebreu por esse estado de coisas. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus, com seu orgulho e fanatismo, e aos saduceus, com sua incredulidade. Juntos, esses dois segmentos arruinaram a nação. É a lei que Jesus comparou os convidados que se recusam a comparecer à festa de núpcias. Depois, Jesus acrescenta: o rei, vendo isto, mandou convidar todos aqueles que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Quis dizer desse modo que a palavra de Deus seria pregada a todos os outros povos, incluindo os pagãos, que não acreditavam em Deus, e os idólatras, que adoravam ídolos de barro. Se estes aceitassem a palavra, seriam admitidos na festa de núpcias, no lugar dos primeiros convidados. Porém, não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para fazer parte do banquete celestial. É preciso estar vestido com a roupa nupcial, ou seja,
ter a pureza de coração e praticar a lei, levando em conta seu aspecto espiritual. A lei está toda contida nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas dentre todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, poucos são os que se interessam por ela e as colocam em prática. Por isso, poucos são também aqueles que se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Me ouviram? Todos me ouviram? A leitura conseguiu chegar a todos vocês? Deixa eu ver se eu... Teve uma parte, gente, aqui da leitura. Eu acho que eu não vou conseguir agora encontrar. Mas é uma hora em que ele fala que... É uma hora que ele fala que as pessoas se desconectaram, né? E não deram valores às suas coisas pessoais, mundanas, enfim, foram cuidar dos seus campos. E aí, isso me toca muito por hoje, na nossa condição atual, né? O quanto a gente também não para se encontrar. Olha a leitura inicial do Evangelho, né? Que a gente não para sentir em nós esse Deus, né? E a gente se atropela valorizando o que necessariamente não precisava ter tanta atenção. É óbvio que a gente precisa do nosso sustento, né? E para esse sustento a gente precisa trabalhar. Mas às vezes a gente usa tudo numa potência desnecessária, sabe? Às vezes a gente se volta para essas questões mundanas e a gente esquece que a gente pode confiar, né? A gente, diante das nossas dificuldades e dos nossos medos de sustento, quem aqui nunca teve medo de faltar o sustento em casa, né? Aí o que é que faz? Corre para o lado externo, porque vai trabalhar para dar esse sustento e vai buscar uma condição de uma vida melhor, né? Vai em busca de valores, né? Que são valores talvez que a gente precisa, mas que talvez a gente pudesse dar uma amenizada nessa busca e buscar a nossa atenção dentro da nossa família, dentro dos que mais precisam, né? Em que momento a gente é chamado e a gente não dá ouvidos? Já pararam para pensar? Em que momento a gente é chamado a ter essa reconexão com o nosso divino? Ou simplesmente a gente parar para o lado, deixar de olhar naquilo que só deixa a gente dentro de um caminho que não se abre e não é capaz de olhar para o lado e perceber que do lado tem um irmão que precisa que a gente pare para ouvi-lo, para senti-lo, para apoiá-lo? Será que esse momento em que a gente se coloca neste caminho que não permite abrir e a gente segue esse caminho achando que está no caminho, será que neste momento a gente está dando ouvido ao chamado? Ou a gente está esquecendo, né? Esquecendo de que a gente não precisa se atropelar. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Todos nós somos chamados, né? A todo momento nós somos chamados. Nós somos chamados quando a gente vai caminhando na rua e estão lá alguns pedintes que a gente fecha os olhos, finge que eles não estão ali e segue. Porque a gente está atrasado para o trabalho, porque a gente não pode parar, porque eles não podem chegar perto da gente porque vão assaltar, vão matar, E aí a gente vai formando isso na nossa cabeça.
e vai criando um mundo paralelo ao mundo que é real. Será que nesse momento nós não estamos fugindo desse chamado? Porque a partir do momento que se coloca em nossa frente alguém que precisa ser visto, é para que a gente olhe. E será que a gente não dá para parar um minuto, olhar para esse irmão que precisa ser visto? E mesmo que a gente não tenha nada para dar, a gente pode dar um sorriso. A gente pode dar um bom dia. Às vezes a gente conhece o termo dos invisíveis, né? Quem são os invisíveis na rua? De fato, eles se sentem invisíveis. Eles não são percebidos por nós como pessoas, né? Que são iguais a nós, que têm o mesmo sangue correndo dentro de nós. E aí a gente passa e segue o caminho e talvez a gente não escute o chamado. Eu acho, para mim, que essa leitura de hoje traz um olhar para dentro, para que a gente vá entender em nós, individualmente em nós, em qual momento a gente recebe o chamado e a gente ainda não teve a condição de ouvir. A partir do momento que a gente se volta para esse entendimento, para esse olhar, a gente vai começar a exercitar a escuta deste chamado. E aí tudo passa a mudar. E é o meu desejo para todos nós. Eu falo individualmente porque cada um sabe, né, em si, quando é chamada. A consciência mostra, né? Às vezes a nossa consciência chama a atenção. Ah, poxa, eu devia ter dado pelo menos um bom dia para aquele senhor ali no sinal, ou para a secretária que chegou atrasada na minha casa e eu saí aborrecida com esse atraso. Olha só, né? Sei lá, existem tantas formas da gente procurar ver em nós, em qual momento nós somos chamados e, diante desses chamados, em quais deles a gente não escuta, porque a gente dá atenção ao nosso dia a dia, que é um... eu acho que é um dragão, que se a gente não olha, não presta atenção, a gente é devorado pelo nosso dia a dia, com tantas e tantas e tantas coisas para fazer, não é? Tantos afazeres. Então, gente, para mim, hoje, a leitura chega nesse sentido, de que a gente se volte para dentro e procure ouvir, entender esse chamado de forma amorosa, com todos os nossos erros, porque, na verdade, não são erros, são oportunidades que o nosso Pai Celestial nos dá, né, para que a gente aprenda. Então, vamos aprender a ouvir. Vamos aprender a entrar nesse caminho. Agradeço muito, muito, muito esta leitura. Agradeço os ensinamentos que foram passados, né, com essa passagem da parábola da noite de núpcias. Quanto ensinamento ela tem para a gente. Agradeço o suporte espiritual de toda a equipe que esteve aqui conosco e está nos instruindo, abrindo as nossas mentes para que nós possamos ouvir e entender a mensagem, para que nós possamos estar abertos a esses ensinamentos. Agradecemos a oportunidade desses irmãos que vieram participar conosco do Evangelho nessa manhã de domingo. Agradecemos a oportunidade que eles próprios se deram, desses irmãos desencarnados que estão aqui. Agradecemos a oportunidade que temos da espiritualidade entrar em nosso lar, fazer a limpeza necessária, cuidar de cada um de nós. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, de termos escolhido estarmos nesse momento juntos para a realização deste Evangelho. Agradecemos a oportunidade de estarmos neste domingo, do Dia dos Pais,
levando para os nossos lares a mensagem do nosso Pai Maior. Que derrame suas bênçãos sobre todos nós, sobre todos os pais, especialmente nesse dia em que é dado a eles esse momento de olharmos para os nossos pais e eles olharem neles as suas condutas como pais. Os pais que são, os pais que desejam ser e os pais que podem ser. Agradecemos e pedimos para que os irmãos que estejam no nosso lar e que são contrários ao amor e caridade, que possam seguir juntos com a equipe espiritual, as colônias, e que lá eles possam receber amor e instruções. Que as energias deletérias retiradas do nosso lar e levadas à cubuquinha com a água, que possam ser jogadas de alguma forma que cheguem à natureza e sejam transmutadas cada dia, porque essa é a lei. Agradecemos e pedimos o amparo da nossa querida Mãe Maria, do nosso Pai Maior, para que sigam conosco diariamente e especialmente neste domingo, e que nos dê força para o início da semana que virá. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, meu Pai, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que a equipe espiritual possa fluidificar a nossa água, trazendo para ela o que mais necessitarmos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos vossos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. E assim, com muita alegria no coração, pedimos a permissão para darmos por encerrado este Evangelho no Lar, na manhã deste belo domingo. Que assim seja, graças a Deus. Então agora nós podemos pegar a nossa aguinha e bebê-la, né? Tomar esse remédio, tomar este presente que aqui está. Tintim a todos. Paz e luz. Eu que agradeço, gente, a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Muito grata. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Que levem vocês também essa energia para os pais. Sejam eles encarnados ou desencarnados, eles continuam sendo nossos pais. E eles escutam, eles sentem. Então, aos pais que não estejam neste plano, que possam ouvir e sentir a nossa alegria por eles, mesmo em outro plano, no plano espiritual. Gratidão, muito grata a todos os que vieram. Voltem domingo que vem, continuem conosco. Gente, eu quero pedir uma coisa a vocês que ficaram conosco até agora. Eu quero fazer um pedido, que vocês possam se inscrever no nosso canal, tá? Aqui no Instagram, por favor. E quantos mais inscritos nós tivermos no canal do YouTube também, principalmente, né? Porque o YouTube a gente pode fazer lives, a gente pode fazer chegar até vocês por esse canal também, não é? E para isso a gente precisa de seguidores, tá bom? Então, agradeço o contato de vocês, agradeço por estarem aqui. Voltem até domingo. Um forte abraço para todos vocês. Que Deus nos abençoe.
Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.